Eu vim para o Havaí e voltei para a limpeza. Eu acho que a questão não é só por causa que eu passei pelo preconceito. Eu acho que a questão é tu sair do ninho, é tu sair da tua área de conforto, do teu lugar que tu conhece e ir para o novo. Esse foi um dos motivos que eu larguei a confeitaria. Não é aquela situação que muitos veem na mentalidade, é fácil, limpam tudo mal. Não, a limpeza é técnicas. Tá vindo projetos aí na área da cozinha, vamos dizer assim. Dê o passo que Deus coloca o caminho. Ei, gente, bora para mais um vídeo aqui do canal e já vou começar falando, sem muitas delongas, voltei para limpeza. E coisas que tem me perguntado, por que tu voltou para limpeza? Por que tu parou a confeitaria? E eu acho que uma das coisas que traz muita curiosidade para as pessoas é como é recomeçar ou até mesmo começar em outro lugar, seja nos Estados Unidos, seja em outro estado. Afinal, eu saí do Rio Grande do Sul e fui para Santa Catarina. Quais são as diferenças entre trocar de um estado para outro e trocar de um país para outro? Quero falar para vocês como foi minha primeira experiência na limpeza e como está sendo agora ao retornar novamente para a limpeza. E quais são os meus projetos? O que eu pretendo continuar? Qual é a minha percepção de tudo isso? Como é isso de um lugar para o outro? Muda? E eu tenho para dizer para vocês que sim, muda. Bom, gente, eu até sentei, porque vai vir assunto polêmico. Vamos no primeiro contexto. O que foi mais difícil? Foi difícil chegar nos Estados Unidos? Qual a troca que foi mais difícil para mim? E eu vou dizer para vocês que a troca mais difícil para mim não foi vir para os Estados Unidos, foi sair do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Eu acredito que um dos motivos é pelo preconceito, o preconceito que existe do povo de Santa Catarina ao gaúcho. Claro que eu também vou defender eles, que assim como em qualquer lugar, sempre quando tem essa situação de migrar pessoas de um lugar para outro, vai gente boa, mas vai bastante gente ruim. Então, no meu começo em Santa Catarina, eu passei um tanto de preconceito por ter vindo do Rio Grande do Sul e com o tempo foi quebrando tudo isso, tanto é que hoje a minha melhor amiga, ela é uma catarina, mas precisou essa quebrada de gelo. Mas enfim, outra coisa assim que eu acho em questão não é só porque troquei de um estado para o outro e tinha um pouco dessa dificuldade de comunicação aí entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E na verdade o preconceito é maior do Catarina contra o gaúcho, porque o gaúcho ama Santa Catarina, tanto é que é para lá que ele vai, porque é um estado maravilhoso, abençoado. Enfim, seguimos. Eu acho que a questão não é só por causa que eu passei pelo preconceito. Eu acho que a questão é tu sair do ninho, é tu sair da tua área de conforto, do teu lugar que tu conhece e ir para o novo. Então, para mim, um dos lugares mais difíceis foi ir para Santa Catarina. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, a dificuldade realmente, o que é? O idioma. Hoje, depois de 12 anos, eu estou começando a estudar. Por quê? Porque eu fui para um estado, assim como Massachusetts, Califórnia é outro, New Jersey é outro, que tem grandes comunidades de brasileiros e hispanos, então faz com que a gente se vire muito bem nesse circuito aí, sem necessitar tanto do inglês. O que, de certa forma, hoje eu não aconselho quem vai mudar fazer o que eu fiz, se acomodar nessa situação e não tentar desenvolver o inglês. Hoje eu estou num estado dos Estados Unidos, que é o Havaí, e que eu não tenho muito essa situação de comunidade brasileira, comunidade hispana, então o que eu preciso de verdade é do inglês. E a recém agora, depois de 12 anos, eu comecei a fazer curso. E se alguém quiser, eu posso indicar, porque realmente é um curso com valores acessíveis e aulas muito boas. Eu tenho gostado. Enfim, seguimos. Agora uma das coisas que eu quero trazer para vocês é, diferente dessa situação que a gente às vezes fala assim, ai, parece show da Xuxa, um beijo para o meu pai, para minha mãe, para você. A situação é que eu sempre acho que vale a pena você sempre carregar na hora de fazer essa troca, seja aí dentro do Brasil, seja de um país para o outro, é ter fé.
é acreditar em Deus, é pedir que o Espírito Santo de Deus vá à frente, desbravando todo o caminho, porque com certeza para nós seres humanos, muitas coisas a gente, se souber de quão difícil vai ser, a gente desiste antes mesmo de começar. E a outra, que eu acho que faz muito parte da personalidade de cada pessoa, é ter coragem e persistência, continuar. Uma coisa que eu falo para minha filha, até mesmo porque eu venho de um lugar que, se fosse por questão financeira, eu não teria, acho que nem chego em Santa Catarina, muito menos nos Estados Unidos e muito menos no Havaí, porque a minha situação financeira nunca foi de proporcionar eu fazer tudo isso. Então, eu acho que o pulo do gato aí é realmente tu acreditar em Deus, em primeiro lugar, ter fé que tudo vai dar certo, orar e começar a ação. E buscar, porque o não você já tem, então agora é realmente desbravar e ir na busca desse sim. Essa é uma das coisas que eu sempre carrego comigo em qualquer situação que eu vou fazer. Bom, quando eu cheguei em Massachusetts, eu comecei na limpeza. Eu comecei como help. Eu acho que é um conselho que eu dou para qualquer um. Mesmo a gente que vem às vezes de famílias mais humildes, de vivência mais humilde, a gente entende, eu sei limpar, no Brasil eu limpava a minha casa. Não, vir para os Estados Unidos e fazer a limpeza dos Estados Unidos é diferente. E, gente, não é aquela situação que muitos veem na mentalidade, é fácil, limpam tudo mal. Não, a limpeza é técnicas. E aí, depois que você pega a técnica, você, se voltar para o Brasil, não quer utilizar mais as do Brasil. E sim, é um trabalho pesado, é um trabalho cansativo. Então, quanto mais técnica você pegar, quanto mais dicas, seja de como fazer o produto que usar, é a melhor coisa para facilitar e encurtar esse caminho que você tem para percorrer. Então, a minha dica também pegue no primeiro momento trabalhos de help com outros brasileiros, ou seja, se for até mesmo com hispano, porque assim você vai aprender. A melhor coisa é aprender, se abrir ao novo e aprender, porque hoje eu cheguei no Havaí e eu posso dizer que novamente eu estou aprendendo, porque a limpeza e a sujeira aqui é diferente. Bom, então vamos lá, sobre o começar. O que eu diria sobre o começar? Primeiro, pegue um pouco de experiência, isso sempre é muito válido. Segundo, na época, eu ganhei as minhas primeiras casas, como eu já contei aqui anterior, então, de certa forma, isso foi bênção, foi coisas que Deus me deu, não foi coisas que a Karen conquistou. Claro que o meu conquistar vem lá no segundo plano, a hora que eu tive a oportunidade, eu mostrei o meu trabalho, mesmo eu não sabendo inglês. Um exemplo que eu dou, a pessoa me dizia, Karen, vai lá no quarto. Eu entendia a palavra quarto, mas às vezes eu não entendia o que era para fazer. Eu chegava lá, dava um giro olhando, e se tinha 3, 4 coisas que eu entendia que precisava de uma atenção, eu fazia as 4, ou seja, de alguma forma eu vou acertar. Então, eu acabava sempre entregando um pouco mais. Dá mais trabalho? Dá, mas para quem não sabe falar inglês, isso é uma dica que eu dou. Sempre entregue um pouco mais, que com certeza você vai estar atendendo a necessidade da pessoa que está te contratando. Bom, uma das outras coisas que eu vou falar como dica de como eu comecei, que eu, apesar de ter recebido a bênção, eu também usei porque eu precisava aumentar a minha empresa, a minha companhia, como é falado aqui nos Estados Unidos. Então, eu usei um site que existe até hoje, mas lá atrás ele entregava mais, que é o Thumbtack. Eu sei que ele ainda existe, eu acho que ele só não faz a mesma entrega que ele fazia lá atrás. Hoje, eu posso dizer que coisas que facilitam. Dentro do Facebook tem as comunidades das cidades que você quer participar. Então você pode entrar ali, que sempre dentro daquela comunidade que você vai pegar, vamos dar um exemplo lá de Massachusetts, tá? Na minha cidade tinha a comunidade de Stoneham e 2 e 3 eles usam, o americano usa muito o Facebook e pergunta, você sabe onde eu encontro isso, onde eu consigo uma cleaner? Então você pode estar ali se oferecendo. Tem o Nextdoor também, que eu já vi falar, mas não utilizei. Outra coisa que eu ouvi falar também foi sobre colocar o post. O americano também tem a leitura do jornal
de papel. Então, você pode fazer anúncios dentro das cidades que você quer que alcance. São dicas aí, eu não utilizei essas, eu só usei o Thumbtack lá atrás, mas as dicas que eu dou para quem quer começar é como eu falei, primeiramente, tenta pegar experiência. Eu sei que às vezes não é fácil trabalhar para os outros, mas com certeza, de alguma forma, você vai pegar experiência e vai levar isso para quando você tiver a sua companhia. A segunda seria, se você conseguiu um cliente pelo um anúncio, como eu citei esses aí que eu consegui pelo Thumbtack, eu sempre fazia com eles a seguinte pergunta: você quer uma deep clean, uma limpeza profunda, ou você quer que eu não te cobre essa primeira limpeza e vou colocando a sua casa no eixo conforme eu vou limpando, e aí você não precisa pagar mais, porque essa limpeza tem um custo maior. Muitos preferiam, então pode fazer assim, já me cobra só o valor, que aí, quando eu fazia mensal, ou quinzenal, ou semanal, que é as limpezas que tem, eu colocava elas no preço correto, que eu sabia que as house cleaners estavam trabalhando. A segunda situação era eles escolherem a limpeza profunda e eu cobrar o valor conforme também de mercado que era cobrado. E a outra era, não, então eu prefiro que você vai colocando em dia, então todas as minhas limpezas regulares, que seria semanal, quinzenal ou mensal, com valores de mercado, eu ia fazendo sempre alguma coisinha extra, e era uma forma que eu tinha para ganhar esse cliente que às vezes não quer pagar mais na primeira limpeza. Mas eu acho que a melhor coisa que tem é o boca a boca, é a indicação. Porque uma coisa que eu já percebi muito, que todo cliente que vem de um site, que buscou ou num jornal, ou que buscou de uma plataforma, dentro de um Facebook da vida, isso não é uma regra, mas acontece muito com esse cliente. Ele dificilmente ele vai te indicar para alguém. Por quê? Porque se ele tivesse uma boa comunicação, uma boa rede, ele não teria ido buscar ou num site ou numa plataforma, o que for, porque ele pediria isso para um amigo. Quem é a sua house clean? Então, eu posso dizer que para mim a melhor forma de pegar cliente é quando você consegue os primeiros e ele começa a indicar você. Então, seus primeiros clientes, mesmo que seja em site, não vai ser algo muito bom, você com certeza vai errar no preço, porque isso acontece muito. A primeira limpeza acontece muito de você errar no preço, porque é uma limpeza mais pesada, a gente dá aquela olhada meio intimidada, porque não conhece a casa, a pessoa está ali junto, então não se culpe, sempre na primeira limpeza você tem a grande probabilidade de errar nesse valor. Com o tempo você vai pegando mais experiência, você enxerga até a sujeira que não está sendo mostrada, mas no começo tem muito, dei o preço errado. Enfim, nessa situação toda de começo, como eu estou trazendo para vocês, existe muito você fazer a sua carteira de cliente, e até que isso engrene, você precisa do dinheiro, que é o que eu estou falando. Se fosse por questão de recurso, talvez eu não teria saído nem do Rio Grande do Sul. Foi ter fé e tentar. Então, quando eu cheguei aqui no Havaí, uma das coisas que eu quero trazer para vocês, eu trazia, como eu falo, uma carta na manga, que eu paguei para uma empresa de marketing do Brasil fazer o meu marketing. Eu recebi leads, e não foi nenhum, nem dois, nem três, foram mais. Mas para mim, esses leads, eles nunca foram leads que respondiam ao que eu queria trabalhar ou receber. Então, eu acabei, apesar deles terem feito um trabalho muito bom, para mim, em relação ao Havaí, não funcionou. Por quê? Mais uma vez, o Havaí se parece muito com o Brasil, então ele segue muito essa situação. Quem é você? Quem te conhece? Que é o que eu falei, que em Massachusetts também, sempre quando você é indicado por alguém, isso tem um peso maior. Isso é um facilitador. Então, aqui é bem mais propenso a acontecer isso, por ser um lugar menor. Então, todo cliente que veio pelo site, ele era um cliente que não atendia a expectativa do que eu queria receber e do que eu queria limpar.
como eu falei, são clientes que, se eles tivessem uma boa rede, eles perguntariam para amigos. Então, eu percebi que não ia funcionar, que eu precisava pegar a experiência aqui primeiro de como é que eles limpam, de como eles tratam o business da limpeza. Mesmo eu, Karen, tendo já tido um business de limpeza em Massachusetts, eu precisei reaprender. E essa é uma dica que eu dou muito para vocês. Se abram um novo, entendam, tentar conciliar sempre. Como eu falei, se você não tem uma carteira de cliente que consiga te sustentar, arrume outras formas e vai montando o seu schedule aos pouquinhos. Nesse momento, então, quando eu comecei a perceber que os meus recursos que eu tinha para o meu começo já estavam começando a acabar, eu resolvi, ok, eu preciso trabalhar nem que seja para alguém. E aí é que eu fui vendo que como é diferente e que realmente essa experiência da gente começar com outra pessoa e entender como a banda toca ali é uma coisa que é muito importante. Vou falar agora em relação à limpeza do Havaí, vou trazer imagens para vocês do quão diferente é. Bom, uma das coisas que eu percebi aqui, a gente lá em Massachusetts tem muito a limpeza regular. Ou seja, o cliente te contrata e você fica como eu fiquei. Tinha pessoas ali que estavam comigo há 8, 10 anos. Aqui tem esse tipo de limpeza também, mas também tem muito a limpeza que a gente chama de moving out, que é as pessoas saindo da casa, e as casas de vacation. Então são limpezas diferente da limpeza regular e uma diferente da outra. Eu quero trazer para vocês um pouquinho, nesse vídeo, um pouco da limpeza moving out. Lá em Massachusetts, a gente faz moving out, mas não é na proporção que se faz no Havaí, não é na proporção de sujeira também que a gente encontra aqui. Então, normalmente em Massachusetts, quando a gente pega um moving out, muitas vezes é um cliente nosso mesmo que está trocando de um, vamos dizer, né, um bairro para outro, ou seja, é uma limpeza que a gente já conhece. Óbvio que na hora que a gente move os móveis, né, sempre encontra ali sujeira extra, mas ainda assim aqui é muito diferente. As limpezas aqui acabam sendo sempre mais pesadas, porque existe muita gente que vem para fazer algum curso, para passar uma temporada, para experimentar o Havaí, pessoas que trabalham de forma até online, então vêm aqui e fazem muito contrato de 6 meses. Essa casa que eu tô, o meu contrato, a pessoa não quis fazer de 1 ano, ela fez de 6 meses, porque isso é uma vibe do Havaí, esse aluguel mais curtinho que eles chamam. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas vieram só para passar uma temporada, fazer um curso, experimentar essa vida. Eu vou ir trabalhar lá, eu trabalho online e vou passar uma temporada ali no Havaí. E aí, uma das coisas que eu vejo que leva muito a facilitar o porquê que a limpeza é mais pesada aqui. Uma das coisas que eu percebi é que o povo cozinha e cozinha muito fritura. Isso já faz com que a casa tenha muita gordura nos móveis. A outra coisa é que a casa fica muito aberta, diferente de Massachusetts, que a gente mantinha as casas fechadas no inverno e no verão. Aqui as casas ficam muito abertas, então pega poeira, pega um tanto da maresia do local. E outra coisa que eu percebi também, que não é só por causa disso, é um pozinho, tá? É que as pessoas, como sabem que vão ficar ali só temporário, elas vão fazendo só o superficial. Então, acaba acumulando uma sujeira mais pesada nas coisas e não é fácil. Uma vez eu tinha visto nas redes sociais uma chinesinha lavando os armários com a cambuquinha de água e jogando água. Gente, eu achei um absurdo. Hoje, eu estando no Havaí, eu penso, eu queria tanto uma mangueira e lavar isso aqui de mangueira, porque assim, não tem produto que às vezes remova, que facilite o você esfregar. A limpeza aqui é bem mais pesada. Os banheiros, muitas vezes eu uso uma garrafa de Clorox por banheiro, coisa que em Massachusetts muitas vezes eu espirrava o Clorox, que é o cloro, que é a que boa do Brasil, aqui eu jogo,
tiro o produto, eu dei em esfregar o Clorox para conseguir facilitar. Aí você acaba inspirando muito aquele produto. Então são coisas assim que eu vejo que é algo de se avaliar quanto tempo você vai ficar na limpeza, porque é mais pesado aqui. Outra coisa que eu vejo, que eu estava falando para vocês, é que as pessoas, como sabem que vão ficar temporário, elas não limpam. Simplesmente elas não limpam e elas vão sujando geladeira e vão sujando fogão e vão deixando daquele jeito a sujeira acumular. Eu peguei casas onde portas de closet, portas dos armários da cozinha, você vem com sabão e esponjinha e não sai, não é aquela coisa de você passar, é você esfregar com a mão parando. Simplesmente, às vezes, depois de uma limpeza, você não tem pulso que resista a dormir sem tomar um remédio, porque a limpeza aqui é bem mais pesada. Então, como eu falei, hoje eu voltei para a limpeza, tive essa experiência tanto de fazer moving out como fazer casa de vacation e entendi que se eu tivesse a Karen começado direto, mesmo ela tendo tido uma empresa de limpeza em Massachusetts, eu teria errado muito. Esse dia, como exemplo, eu fui fazer um apartamentinho pequeno, mas pequeno mesmo, de 2 quartos e um banheiro. Em Massachusetts, eu cobraria por esse apartamento de 350 a 400 para fazer um moving out, porque ele era muito pequeno, muito parecido com esses apartamentos do Brasil pequenininho, porque as casas aqui se parecem muito com as do Brasil. A pessoa simplesmente cobrou quase $700. Então é aí que você vê o que você precisa aprender a precificar e a ver quão difícil é aquela limpeza. Com certeza eu dou razão a ele, porque se eu tivesse dado o meu preço, eu teria chorado amargamente pelo preço errado e o quão difícil foi fazer essa limpeza. Gente, e agora a pergunta que mais me fazem: por que tu saiu da confeitaria e voltou para a limpeza depois de já ter deixado a limpeza para trás? Bom, gente, eu vim para o Havaí, que é um lugar onde tem uma qualidade de vida incomparável, indescritível, e uma das coisas que eu trouxe muito em mente é que eu queria aproveitar. Eu fazia 3 anos que eu trabalhava na confeitaria, de segunda, bem dizer, a segunda. Quem trabalha nessa área sabe o quão é a nossa dedicação. Não é só ali naqueles dias que vai fazer entrega para festa. O trabalho começa com certeza bem antes. Então eu vim na minha mente que quando eu chegasse no Havaí eu ia desfrutar de uma qualidade de vida melhor. Então hoje um dos motivos que eu larguei a confeitaria foi porque eu quero aproveitar mais os meus finais de semana. Hoje, quando a pessoa que eu estou trabalhando na limpeza me diz: Karen, tu pode ir lá fazer sábado? Não, sábado não. Eu fico até sexta-feira, bem final do dia, mas sábado é meu e da minha família. Esse foi um dos motivos que eu larguei a confeitaria, porque eu decidi aproveitar, desfrutar um pouco mais da vida que eu sabia que eu ia encontrar aqui no Havaí. Então, com certeza eu sinto falta. Tá vindo projetos aí na área da cozinha, vamos dizer assim, e eu vou trazer com certeza isso aqui no canal, como é recomeçar também, não só na limpeza, mas em outras áreas. Afinal, todo começo, ele nos impõe desafios, e são desafios que a gente tem que driblar, tem que passar por eles e tem que se desenvolver e aprender com eles também. Então, apesar de hoje eu não estar mais na confeitaria, eu sinto muita saudade dessa coisa de cozinhar e eu tô pensando, a gente tá avaliando, tá ainda em projeto de papel, em fazer algum trabalho ligado à cozinha aqui no Havaí. Mas por enquanto está sendo projeto, mas com certeza se isso for sair do papel, eu quero trazer para vocês para justamente passar um pouco mais dessa experiência de mais alguma coisa que vai se iniciar. Como é desenvolver, seja uma empresa na área da limpeza, seja uma empresa na área da alimentação. Tudo é um começo e todo começo nos traz desafios, nos traz esforços extras, mas nos traz também muita experiência e eu vou trazendo isso para vocês. Então, se eu tiver que falar sobre como é se mudar, como é começar, para mim tudo é meio que a mesma coisa, porque tudo exige você ter fé, você buscar em Deus,
que ele te direcione e você ter coragem para começar. Fácil não é nenhuma das coisas, não é fácil se mudar de um lugar para outro, não é fácil começar alguma coisa, mas dê o passo que Deus coloca o caminho. Com certeza, isso é o que tem acontecido muito na minha vida. É que, apesar de eu ter feito moving out, casa de vacation, hoje a limpeza que eu faço é trabalhar numa escola. Eu trabalho numa escola limpando os banheiros, porque as salas de aula aqui é feita pelos alunos e os professores. Então, a gente faz a parte de banheiro. Óbvio que em cada dia da minha semana que eu trabalho de segunda a sexta, por dia eu faço quase uma média de 30 vasos sanitários, mas para mim é um trabalho muito válido, eu recebo um valor de hora ok, trabalho das 8 ao meio-dia e me dá tempo de desenvolver os meus outros projetos que eu vou trazer para vocês aqui, que ainda está ligado sim à parte de cozinha. Então é o que eu falo para você, é você começar, dar o passo, colocar nas mãos de Deus. Esse é um exemplo para mim muito claro de coisas que a Karen faz e coisas que Deus tem para Karen. Eu resolvi voltar para a limpeza, mas ele justamente me abençoou com um trabalho onde eu consigo ter a minha remuneração, porque afinal eu estou num trabalho de segunda a sexta-feira, no horário da manhã, e eu consigo continuar desenvolvendo os meus projetos. Era algo que eu sabia que ia acontecer? Não, mas está acontecendo. Algumas vezes para essa pessoa, ela me chamou para mim fazer moving out, me chamou, já fiz mais de uma vez, inclusive ele esteve fora do Havaí e eu fiquei fazendo esse tipo de trabalho para ele. É um trabalho diferente da escola, é um trabalho diferente de Massachusetts? É um trabalho que eu quero continuar fazendo? Eu já falei para ele, não é um trabalho que eu quero continuar fazendo. São limpezas muito pesadas, são limpezas onde você prejudica muito a sua parte física e eu acredito que faz inclusive um tanto de mal à saúde, porque você trabalha com muito produto químico e aqui eu vi muito mais a necessidade de você usar produto químico em maior quantidade do que Massachusetts. Então, por isso que eu falo, tenta aprender. Ele acabou me explicando que ele usa, eu acho que tipo a furadeira e coloca uma esponja e limpa a parede e banheiras e banheiro com essa técnica, porque ele disse eu já também não tinha mais braço, porque a sujeira aqui ela é mais pesada. Então, são coisas que você vai aprendendo, porque eu falei para ele, não, eu não tenho mais braço para fazer trabalho de limpeza de moving out. A limpeza, a casa de vacation, ela é melhor. Muitas das vezes você pega pessoas que deixaram a casa quase que intocável, é bem dizer, só as camas que tem que tirar lençol e colocar para lavar, mas às vezes eu, Karen, nunca peguei casas onde as pessoas que estavam na casa deixam a casa destruída. Eu, Karen, tive boas experiências na parte de casa de vacation. Mas tudo isso eu vou trazendo nos nossos próximos vídeos um pouquinho de como é as casas de vacation que eu limpei. Bom, eu vou ficando por aqui. Com certeza eu vou trazendo mais coisas aqui do canal, como está sendo essa experiência de recomeçar, ou bem dizer, começar, porque vem projeto novo por aí, e trocando com vocês qual é a forma com qual eu administro tudo isso, que simplesmente para mim é confiar em Deus, entregar, pedir que o Espírito Santo vá na frente e dar o primeiro passo, porque com certeza Deus coloca o caminho. Beijos e até!